Por que que um evangelista diz que o que Jesus pronuncia é exatamente Eli lema sabachthani, enquanto que o outro evangelista diz que o que Jesus pronuncia é Eloi lema sabachthani? Volta mais um vídeo aqui. Hoje temos aqui um assunto muito interessante. A gente vai estar exatamente analisando o texto que está em Mateus capítulo 27, versículo 46, e também comparando esse texto com Marcos 15, 34, dentro daquela parte da frase que é um dos 7 gritos, né, das 7 palavras ditas na cruz. Então, ali você tem o versículo exatamente, Eli lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Então, a gente vai estar analisando essas duas passagens, né? São passagens correlatas dentro do texto grego, apresentando aí algumas análises também. Nesse texto nós encontramos um elemento grego, uma estrutura grega, né? um caso grego que só aparece nesse texto aqui, por exemplo, só no texto de Mateus e em nenhum outro lugar do Novo Testamento, né? Que é exatamente um caso interessante, um caso também que gera alguma discussão aí, principalmente com alguns grupos aí que fazem algumas traduções esquisitas da Bíblia, né? Então a gente vai estar trabalhando a respeito disso. Também a gente vai estar trabalhando em algum momento a questão mostrando por que em algumas Bíblias você tem lamar e outras Bíblias você tem lemar, né? Então a gente vai estar explicando exatamente o que acontece aqui, o porquê dessas questões, porque que em algumas Bíblias também você encontra a expressão elir, e em outra você encontra a expressão Eloi, né? Ou Eloir também, em vez de Eli, você encontra Eloi lama ou Eloi lama sabachthani. Então a gente vai estar explicando todas essas questões aqui e também apresentando o texto grego, claro, né? A gente vai estar, essa análise vai ser em cima do texto grego. Se você estiver esperando uma análise puramente teológica para dizer por causa disso, daquilo outro, já não é o objetivo do vídeo. A gente vai estar trabalhando o vídeo aqui e apresentando algumas características interessantes do texto, claro, dentro daquela perspectiva também do ensino do grego, também está levando aí algumas pessoas também a acompanhar também essa parte do grego, se interessar pelo estudo, aqueles que estão estudando exatamente estarem adquirindo mais vocabulários, conhecendo mais textos também. O objetivo é basicamente isso, não necessariamente uma exegese do texto para apresentar para os gurus do grego, mas apresentar nesse sentido. Vamos lá, então o objetivo é dentro daquela perspectiva que a gente já vem trazendo ali no Evangelho de João, que é aprendendo grego com João, nesse caso aprendendo grego com Mateus e também com Marcos, né? A gente vai ver aqui algumas questões. Então, começando aqui, né? Então, sempre divido o vídeo aí em 3 grupos que estão relacionados ao vídeo. Nesse caso, eu vou estar dividindo em 4 grupos. Aqueles que não vão clicar no link, né, no vídeo para assistir. Aqueles que vão clicar mais em alguns segundos aí já vão dando no pé. Esses aí eu não tenho compromisso nenhum com eles, de apresentar a minha pesquisa para eles. Então, aqueles que querem aprender as palavras aí vão ficar um pouco mais. E aqueles que vão ficar até o final. Esses que vão ficar até o final com certeza vão levar toda a cereja do bolo, né, da pesquisa aqui, vou entender todos os pontos. E é isso, vamos lá então. Bom, nós temos aqui essa velha expressão conhecida demais sobre Eli lema sabachthani, né? Então essa expressão Eli lama sabachthani, exatamente como eu disse, aquilo que Jesus diz na cruz. A depender do evangelista, você tem essa expressão sendo dita um pouco mais para o final, um pouco mais para o meio, então, um pouco mais no início da questão. Isso vai depender muito da narrativa, né? Então, cada evangelista, nesse sentido, você não tem João trazendo essa expressão, né? Também, então, esses são os 2 autores que você vai encontrar mais essa expressão aqui do Eli lama sabachthani. Então, os demais autores eles vão trazer partes diferentes da narrativa. Não significa que aquele autor não entende que esse grito ocorreu, mas significa que ele não trouxe esse grito. Trouxe uma parte ali específica do relato, né? Então, cada autor. Quando você vai, por exemplo, estudar cada autor separadamente, que é uma coisa que o Bart Ehrman propõe, né, nos textos dele, na defesa dele, que você busque aquilo que Jesus disse, foi dito a respeito de Jesus dentro de cada evangelista. Se você for buscar em Mateus, você vai encontrar esse dito, né, essa frase de Jesus, Eli lama sabachthani. Se você for buscar em Marcos também, você vai dizer, Marcos afirmou que Jesus citou essa frase, Eli lama sabachthani. Se você for para Lucas, aí você começa a não encontrar. Então, o Jesus
da cruz em Lucas, ele é um outro Jesus, né, nessa perspectiva de você analisar cada evangelho, o que cada evangelho diz, e não juntar tudo, né? Então o Bart Ehrman propõe que você analise os evangelhos separadamente, não com essa ideia de juntar, né? Claro, a gente entende que, não, mais conservador, que isso é importante também, analisar o que cada evangelista disse, porém, entretanto, todavia, o final, os evangelhos, eles trabalham em conjunto, um adicionando informação que o outro não trouxe, né? E esse é um ponto importante, a ideia do evangelho visto de quatro perspectivas, né? Então, os quatro evangelhos. Então, vamos lá, então, a partir de agora. Nós temos aqui o tal do Eli, essa expressão Eli lembra o profeta Eli, né? Aqui nós temos o texto em português, está escrito exatamente assim, que eu peguei uma tradução que talvez você não tenha aí, né? Que é uma tradução que ela é muito mais assim preocupada com algumas coisas, né? Traduzir mais literal algumas coisas. Então vamos lá. Por volta da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, meu Deus, por que me desamparaste? Tá? Então, aqui está exatamente um dos gritos de Jesus na cruz, uma das 7 palavras. Essa aqui é uma das sete palavras que aparece, aqui é trazida por Mateus e Marcos. As demais palavras você vai encontrar sendo trazida, por exemplo, por Lucas e João, né? As demais palavras das 7 vão estar aparecendo ali nesses demais evangelhos. Essa é uma das palavras que aparece aqui nesses dois autores, Marcos e Mateus. E aí nós temos aqui a segunda parte, esse é o texto de Mateus. No texto de Marcos nós temos o seguinte: E, a hora nona, bradou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, ou então Eloi, né? Eloi, Eloi, lema sabachthani. Que traduzido é: meu Deus, por que me desamparaste? Aí vem aqui eu fazer algumas questões aqui, algumas perguntas concernente a esse texto. Deixa eu tentar aqui me distanciar concernente isso aqui. Por que Mateus começa com essa frase aqui, por volta da hora nona, enquanto que Marcos diz que a nona, né? A hora nona. Então, isso, Marcos, ele é muito mais preciso do que Mateus em relação ao início. Então, Marcos crava que foi na hora nona. O Mateus, ele diz que foi por volta da hora nona. Por que que esses textos trazem informações aparentemente diferentes, né? Claro, todos eles aqui, o versículo anterior está entre aí a terceira nona, né? A terceira nona e tal. Onde Jesus é crucificado ali mais ou menos às 9 da manhã, vai até ao meio-dia, né? E aí na sexta, né, que é a sexta hora, e na nona hora, que é exatamente às 3 da tarde aí que vai acontecer essa questão. Então o versículo 45 e o 45, melhor dizendo, ele está envolvido aí na terça, né? A terceira hora, né? Até a nona, né? Então ele vai abarcar mais ou menos essa parte, o versículo 45 e 46. Vão estar abarcando da terça à nona, tá? Ou seja, das 9 até mais ou menos ali às 3 da tarde. Então, por que Mateus ele vai nessa pegada aqui, né? Deixa eu deixar aqui, deixa eu tirar aqui, eu gosto mais de uma cor, deixa eu ver aqui. Gosto mais de uma cor vermelha, né, aqui. Só um minuto, deixar mais aqui. Ok, pronto. Melhorou aqui um pouquinho. Tá, por que Mateus é nessa pegada aqui? De que foi por volta da hora. Não necessariamente, precisamente a esta hora, mas foi exatamente por volta. E o Marcos vai dizer que foi a nona, ou seja, às 3 da tarde, bradou Jesus em alta voz. Esse brado acontece exatamente depois que você tem pelo menos umas 3 horas de escuridão. A escuridão começa ali ao meio-dia, né? E essa escuridão vai ser, por exemplo, dita por Lucas, né? O Lucas vai trazer outro elemento que os demais às vezes não trazem. Então vai ser dito que houve uma escuridão, e depois dessa escuridão foi que houve esse brado, né? Então nós temos aqui por que no evangelista aparece por volta e no outro aparece a hora, né? Ou seja, mais ou menos exatamente ali a nona, né? Às 3 da tarde. Então essa é a primeira questão. Então Jesus brada em alta voz dizendo:
por que que uma diz que Jesus ele brada dizendo e a outra não diz, né? Em alta, ó, aqui, ó, em alta voz, ele bradou em alta voz. Pronto. Por que então que uma delas, né? Deixa eu limpar aqui para não ficar. Por que que um dos evangelistas registra que o que Jesus disse, lemar sabactane, ele vai dizer que isto é. O outro vai dizer que traduzido é, né? Por que que isso vai acontecer, né? Então nós temos exatamente essa parte aqui para a gente analisar a partir de agora por que que isso acontece nos evangelhos, tá? Por que que um evangelista diz que o que Jesus pronuncia é exatamente Eli lema sabactane, enquanto que o outro evangelista diz que o que Jesus pronuncia é Eloi lema sabactane, né? Essa questão. Por que que a palavra sabactane, né? Por que que essa palavra sabactane, ela precisa ser traduzida? Então a frase Eloi, Eloi, lama sabactane, então Eloi, Eloi, lama sabactane, Eli, Eli, lama sabactane, ela precisa ser traduzida, né? O que que isso representa? Então exatamente o que a gente vai estar analisando a partir de agora. Vamos lá então, esse é o texto. A primeira coisa, você tem só voltar aqui para deixar fixado para você lembrar. O porquê Mateus aparece mais assim, solto, né? Foi mais ou menos por volta da nona. E por que que o Marcos, ele crava dizendo que foi exatamente a nona, né? Então, só lembrando dessa parte que a gente começar a questão da análise do texto. Eu trouxe aqui exatamente o texto grego de Mateus. Esse é o texto grego de Mateus. No texto grego de Mateus, nós vamos estar analisando aqui algumas questões, né? Então, esse é o texto grego de Mateus. Vou trazer primeiro o texto grego de Mateus, que tem uma estrutura, essa estrutura que você pode ver, por exemplo, né? Perideten, enaten horan. Aí você tem a expressão aneboesen, né? Essa já é outra expressão e por aí vai. Tá, mas deixa eu trazer logo aqui outro texto. E a gente faz um comparativo que a gente nem precisa estar lendo o texto todo de Mateus para poder explicar, mas explicar tudo no mesmo bloco. Então, quando nós analisamos o texto grego e pensamos naquela primeira pergunta que eu fiz, por que que Mateus traz a expressão mais ou menos por volta da hora nona? Por causa disso aqui, ó. Por causa aqui. E por que que o Marcos traz cravado a nona? Exatamente por causa da estrutura aqui. Essa estrutura aqui, ó. Se você pode comparar os textos, essa preposição, ela não se encontra aqui. Aqui você tem uma conjunção, né? Aí você tem aqui, ó, outra conjunção e aqui embaixo não tem. O que tem aqui embaixo exatamente já é um artigo, né? Aqui juntamente com adjetivo, né? Então nós temos aqui. E aí vamos ver aqui, só fazer uma análise rápida, você já percebe que aqui há uma diferença na tradução. E aí, olhando isso aqui, tá tranquilo. Pronto, feita essa primeira observação, deixa eu ver aqui o que nós temos logo para não perder o tempo. Então, essa estrutura aqui, ela é uma conjunção, aliás, uma preposição, que quando ela está juntamente com alguma coisa no acusativo, né? Ela está exatamente aqui no acusativo, né? Deixa eu ver aqui, ó, que tem essa estrutura toda, tá deixa eu só voltar aqui para corrigir, para não ficar a dúvida aqui. Nós temos uma preposição, né? Uma preposição aqui, a preposição peri. Essa preposição peri, ela está seguida de uma estrutura no caso acusativo, tá? Que o caso acusativo no básico a gente fala sempre um caso que representa o objeto direto, pode representar, tem vários tipos de acusativo, mas o acusativo no básico ele representa o caso do objeto direto, né? O cachorro mordeu o gato, essa expressão, o gato é aquilo que a gente chamaria de acusativo, o objeto direto da frase. Sempre usa essa expressão, essa frase para fixar melhor. Então, quando você tem essa parte aqui, o que acontece? Essa preposição, ela está acompanhando um caso no acusativo. Quando essa preposição está acompanhando um caso no acusativo, ela dá essa expressão de cerca de, né? Mais ou menos essa ideia de por volta de, né? Então,
mais ou menos a hora de, né? Então essa expressão, essa expressão que eu estou falando aqui, ela é muito mais característica do genitivo, mas alguns autores colocam aqui exatamente que essa conjunção, alguns gramáticos, né? Quando ela aparece no caso acusativo, ela traz essa ideia aqui, a tradução nos trouxe aqui, né? Exatamente porque a tradução diz que foi cerca aproximadamente, mais ou menos ali a hora tal, por causa dessa construção grega aqui, que é uma preposição, peri, acompanhada de uma estrutura, no caso, acusativo. Então, a tradução não vai sair exatamente a hora nona, mas vai sair mais ou menos a hora nona ali, próximo da hora nona, tal, uma imprecisão. A outra coisa que acontece aqui, e não acontece com o Marcos ele vai para outro caso aqui, ó, ele vai trazer um caso, ele vai trazer uma conjunção nessa estrutura dele, que essa conjunção está acompanhando aqui, por exemplo, uma estrutura que está no caso dativo, né? Então, a nona, ele vai ser traduzido exatamente nessa expressão a nona, né? Porque já é um caso meio que alguma coisa de aquilo que, como que eu poderia dizer, o caso dativo, né? Seria o objeto indireto. Então, a nona, exatamente na nona. Então, o dativo dessa expressão, né? Onde ele foi na casa, né? Então, na nona, ou seja, a hora nona, exatamente a hora nona aconteceu isso. Então, aqui a gente começa já a ver a primeira questão. Tá, em relação aqui, vamos voltar à análise lá de cima de Mateus. Então, você já compreendeu por que um traz cerca da hora nona, outro traz na nona, porque o Mateus que traz cerca da hora nona, ele tem uma estrutura de imprecisão aqui no grego, né? Enquanto que o Marcos, ele traz uma estrutura de precisão, a nona, exatamente na nona, né? Então, é exatamente isso aqui. Pronto, então nós temos aqui essa primeira palavra que a gente vai estar analisando, que é uma palavra que está no caso acusativo, né? Que aparece enatem. É o enatem, né? O enatem, exatamente um adjetivo. Esse adjetivo, ele tem a ideia aqui, ele vai trazer a ideia da nona, né? Então, esse aqui é um adjetivo, realmente. E aí nós vamos para outra palavra que nós temos em Mateus, que é a palavra enaboesen, né? O enaboesen, né? É a pronúncia do que está escrito aqui, né? Na seta. Cadê meu marcador aqui? Pronto. Deixa eu pegar aqui. Pronto, a pronúncia disso aqui, ó. A pronúncia disso aqui será exatamente enaboesen, né? Isso aqui é claramente um verbo no auristo, né? Então, enaboesen, né? Exatamente isso aqui. Porque o acento está aqui. Às vezes o grego tem umas pronúncias que são bem terríveis, difíceis de fazer, outras mais simples, mas em geral nós temos isso aqui. Beleza, então o que nós temos aqui? Deixa eu sair aqui. Nós temos aqui o que? Um verbo, né? Isso vem do verbo anaboao, né? Anaboao, né? Porque aqui você não tem um ditongo, então o acento não vai voltar pro bó, né? Vai ficar no anaboao, né? Porque o acento vai ficar em cima do alfa ali, né? Bom, e aí nós temos essa parte, isso aqui é um verbo. Quando você olha esse verbo, depois você vai perceber que Marcos vai usar um verbo diferente, mas que tem relativamente a mesma ideia, tá? Então essa é a primeira parte aqui. E aí nós temos isso aqui, né? Então nessa primeira parte temos que algo aconteceu aproximadamente hora, né? Aqui, ó, hora. Ou seja, deixa eu voltar aqui. A cerca, né? Aproximadamente a nona hora, ou a nona hora exatamente que está escrito aí, é a nona hora, exatamente nessa sequência aí. E aí nós temos ten anaten horan, né? É o que está escrito, ten anaten horan, exatamente o que está escrito a nona hora, cerca da nona hora, né? Usando essa expressão. Aqui nós temos no início o de vai ser traduzido de várias formas. O de, ele é uma conjunção pós-positiva, significa que ele nunca aparece no texto grego, nunca aparece iniciando a frase, sempre depois de uma palavra, né? Por exemplo, aqui nós temos o peri, né?
Temos o peri. Depois do peri ele pode aparecer, ou qualquer outra palavra aí, mas ele nunca aparece no começo como o peri está aparecendo aí. Então nós temos essa primeira parte, né? Então a hora, o que aconteceu? Ó, enaboesen. O que significa enaboesen, né? Isso aqui é um verbo que está o verbo que está no auristo, né? Desculpa. O verbo está no auristo, então esse verbo vai indicar que Jesus bradou. Então, bradou o quê? Então, a nona bradou, né? Bradou o quê? Aí você vem para cá, bradou, Ró Jesus. Então, Ró Jesus bradou, tá? Aí nós temos o que? Deixa eu sair aqui. Ró Jesus bradou. A nona hora, aí ó, é exatamente como está escrito na sequência aqui do texto. A nona hora, Ró Jesus foné megale legon, né? Então a nona, o que aconteceu exatamente, aproximadamente a nona aqui pela linguagem de Mateus. O Jesus, né, que seria o Ró Jesus, ele foné megale. O que significa foné megale? Significa exatamente bradar, significa voz grande, né? Voz grande, né, que foné é voz, né? Nesse caso, grande indica que o megas, né, vem do megas, né, essa palavra megale aqui é um adjetivo, megas, grande, né? Então, voz grande, né? A ideia seria basicamente que ele brada com alta voz, né? Então, é dito que ele brada, que ele dá um brado. Esse brado, ele é em alta voz. O que caracteriza aqui dizer que esse foné é alto, né? O megale aqui, ó. O megale, né? Esse megale é usado, por exemplo, quando Jesus diz assim, mulher grande é a tua fé, né? Ali em Mateus 15, 28, por ali assim, né? Então, grande é a tua fé, o megale, né? Vem de megas, né? Tantos megas, né? Então, de algo grande, né? Megabytes, né? E aí nós temos a ideia de algo grande dessa forma. Só que essa parte aqui, ele está numa estrutura no dativo, né? Então essa estrutura está no dativo. Ele bradou, Jesus, grande voz, né? Uma grande voz. Aí o Mateus ele traz um elemento interessante aqui, ó. O Mateus traz um elemento interessante que é basicamente o quê? Ele vai dizer que ele brada com grande voz, né? Que essa expressão bradar com grande voz, ela é uma expressão idiomática que significa que a pessoa gritou de forma incomum, né? Exatamente o que a expressão idiomática quer dizer. Houve um grito de forma incomum, né? Depois de todo aquele período de 3 horas de trevas, depois ali, Jesus ele dá o brado e o Mateus coloca aqui um particípio presente aqui, que exatamente está trabalhando juntamente com o verbo, né, que ele bradou, né? O verbo bradar, né? Esse particípio está em conexão com o verbo, indicando que ele brada, e ele poderia dizer ele bradou. E você perguntaria, ele bradou o quê? Ele vai dizer, ele bradou com grande voz. Beleza. Tá, mas esse brado, ele é o quê? O que ele brada? Aí o Mateus vai deixar claro que ele brada dizendo, e aí ele usa um particípio presente aqui, né? Até mesmo para dar essa ideia de continuidade daquilo que você ainda consegue ouvir o brado, né? E isso é colocado no presente para realçar a importância desse brado. Então ele brada dizendo. O brado que ele faz exatamente dizendo, né? Ele vai dizer exatamente o que ele está dizendo, né? Ali quase que instantaneamente na ideia. Então ele brada dizendo. O que ele brada? Aí ele vai dizer agora aqui. Ele brada, né? Que ele pegou esse que é o particípio presente, o particípio legon aqui, né? Numa estrutura. Então ele vai dizer, ele vai bradar dizendo. O que ele diz? Aí o Mateus vai nos dizer aqui, Eli, né? Aqui, ó, Eli lema sabachthani, né? Então, esse é o primeiro brado. Por que naquela tradução de Mateus nós encontramos a tradução de Eli e não de Eloi? Porque o texto grego aqui traz Eli, né? Vamos fazer a correspondência aqui. A primeira letra é um E, né? A outra é um L e esse aqui é um I. Eli. Então, qual é a tradução? Como que você vai passar esse Eli, né? Por que algumas Bíblias trazem
lemar e outras trazem lamar, né? Você tem aqui, ó, no texto grego, esse texto grego está aparecendo como lemar. Então a tradução que trouxe é lemar, ela está seguindo esse texto grego aqui. Você pode encontrar uma outra tradução que traz o termo lamar, né? Mas essa aqui está seguindo o texto grego padrão e traz lemar. Pronto, o que nós temos mais aqui? Então, essa expressão que a gente vai ver mais à frente aqui, por que Marcos traz uma expressão Eli, aliás, Mateus traz Eli, lema sabachthani, e Marcos traz Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou Eloi, né? Exatamente porque os dois autores estão seguindo bases textuais diferentes, ou seja, um está seguindo o aramaico, outro está supostamente seguindo o texto hebraico. Então você tem essa possibilidade de divergência aqui. E mais à frente a gente vai estar cravando essa questão, ou analisando um pouco melhor essa questão. Aqui é mais para você ter noção aqui do que está acontecendo já de antemão. Tá, então vamos lá, avancemos um pouco mais. Então já entendemos aqui a estrutura em geral, tal e tal, né? Depois a gente volta fazendo essa parte. Por que o Mateus, você lembra do texto lá, por que o Mateus diz isto é, aí vai fazer a tradução, né? Por causa disso aqui, ó. Aqui você tem, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se chega. Aqui você tem um pronome, o pronome hutos, né? Esse pronome hutos, ele é às vezes traduzido como isso, né? Isso é, né? Ou isto, né? Isto é. Então você tem aqui, ó, o pronome taut, né? O pronome taut, né? Exatamente vem do hutos. E nesse sentido ele é às vezes traduzido aqui como isto, né? Salvo engano, isso está a mesma coisa que está em Atos capítulo 2, né? Isto, sobre o isto que é usado ali, o Espírito, né, em relação ao Espírito Santo, que as testemunhas já vai dizer, olha, se o Espírito Santo foi chamado de isto, então ele é uma coisa, tal, não pode ser isso, tá? Então, você tem o isto aqui também, né? Só que aqui ele está na forma de tautestin, né? Por que tautestin? Porque aqui você tem um processo de elisão aqui nas vogais aqui, ó. Então, aqui, ó, comeu-se uma vogal aqui por causa da palavra da frente, né? Então, em vez de tutor, você tem aqui tut, né? Então, vou juntar com a palavra da frente, ficaria tu testing, né? Tu testing, porque para juntar e ficar tudo acento, né? Então, vou ler como tu testing, né? Você pode ler tu testing, né? Mas ficaria mais não natural, talvez. Então, tu testing aqui você tem exatamente isso aqui. Então, esse pronome significa isto, né? E aqui você tem o doemi, o verbo, né? Então, isto é, né? É o que está escrito aqui. Isto é. Então, quando ele cita a expressão Eli, Eli, no caso Mateus, Eli, Eli, lema sabachthani, aí ele vai fazer um negócio que já mostra claramente que ele pode estar escrevendo para alguém que não necessariamente é daquela matriz ali, por isso ele traduz, porém pode significar também que ele está preocupado com outros leitores em outros locais, por isso ele traduz. Pode ser essas duas questões, mas aí o objetivo do vídeo não é bater teologicamente o martelo, exegeticamente para onde ele vai mandar tal coisa, mas você tem, pelo menos, pensando essas duas possibilidades, né? Ou ele está traduzindo porque está preocupado, ou está enviando para alguém que não entende aquelas línguas, então eu traduzo o que quer dizer aquilo, eu mantenho uma base original ali de aramaico, de hebraico, porém eu vou traduzir porque o meu leitor não vai saber. Aquilo é importante deixar ali o que ele disse, na frase que ele disse, porém eu vou fazer uma tradução disso aqui. É igual que as bíblias fazem, né? Coloca lá as notas de rodapé explicando as coisas, né? É mais ou menos isso. E aí o Mateus vai entrar aqui. Então, outra explicação também. Por que você, na leitura do Sabach, ó, aqui você tem o k, essa letrinha aqui, o Kri, né? O tax, né? O Kri. Não é o tax aqui. Tá, mas você tem o Kri, né? Essa lida como... por isso que você dá esse sonzinho de Sabach, né? Às vezes do Kri. Porém, eu vou mostrar que essa palavra sabachthani, ela aparece de várias maneiras. Eu vou mostrar também aqui no vídeo que a palavra lemar, né? Ela aparece como lemar, ela aparece como limar, ela aparece como lamar nos textos gregos, né? Então nós temos toda essa parte aí que a gente vai ver isso aí. Pronto.
Então nós temos essa questão aqui. Aí, então já expliquei aqui algumas coisas interessantes. E aí a gente vai chegar numa parte que é extremamente interessante no Evangelho de Mateus. Aqui a galera já foi embora a metade, então não vai pegar isso aqui. Eu deixei para o final exatamente para não ter compromisso com aqueles que não têm compromisso, não querem assistir nada. Enfim, essas pessoas não merecem a gente passar a informação que a gente tem, a pesquisa. Aqui tem um negócio interessante que ocorre somente em Mateus, em nenhum lugar do mundo, né? Nos evangelhos, nenhum lugar. O que é? Um dia desse eu estava assistindo uma aula de um erudito, um cara conhecido aí do bambambam do grego e tal, aqui no Brasil, um dos melhores de grego, com certeza. Assim, em termos de ter doutorado, de ter pesquisa num ramo, de estar envolvido com grandes pesquisas e tal nesse nível. E aí, o que acontece? Ele falou assim, ele estava tratando lá sobre a palavra theos, que é a palavra Deus. Eles estavam falando sobre casos tal, e aí, esse aqui é theos, no nominativo é theos, né? E aí ele disse, alguém perguntou lá sobre o vocativo de theos. Ele disse, olha, eu acho que não, parece que não tem o vocativo de theos diferente a não ser theos mesmo, né? Porque em qualquer lugar que você olhar, você vai encontrar a palavra theos, que é nominativo, ela fazendo função de vocativo. Theos você pode pegar em qualquer lugar do texto bíblico. Em locais que aparece theos, nem adianta argumentar que você não tem o vocativo, teria que ter o vocativo te, né? Te. Só que o único lugar do Novo Testamento onde aparece o vocativo te é exatamente aqui em Mateus. Onde que ele está? Ele está aqui. O vocativo. Esse é um vocativo extremamente interessante. Eu encontrei esse vocativo mesmo por acaso, né, pesquisando aí sobre... Eu tenho mania às vezes de sair olhando palavras, né, no Novo Testamento, algumas coisas assim. E nessas procuras descobri também que Satanás sempre aparece com letra maiúscula, né? E nem sempre... E o diabo aparece poucas vezes em letra maiúscula. Se você chegou nessa parte aqui, comenta aí alguma coisa sobre isso que eu comentei aqui, só para ver se você pegou isso aqui. Então, Satanás, ele aparece, todas as vezes que aparece Satanás no Novo Testamento, ele está em letra maiúscula. Poucas vezes, 2 vezes que aparece a palavra diabo, ela está em letra maiúscula, exatamente junto com Satanás, lá em Apocalipse, em 2 referências. Tá? Nas demais vezes, o diabo aparece sempre com letra minúscula. E aí nós temos uma questão, né? E eu falo mesmo no texto padrão, esse texto que você está vendo, o texto grego aí, não é manuscrito a comentar aí, não, porque antigamente as letras eram tudo em maiúsculo, não, estou falando do texto já digitado, o texto certinho e tal, sempre aparece assim. Pronto, então nós temos aqui exatamente, né, não somente o texto editado, mas o texto já nesse formato minúsculo, né, tá. Então avancemos um pouco mais sobre isso. Já passamos aqui, explicamos. Então, esse é um vocativo extremamente interessante, raro, que você vai encontrar só aqui. Então, se você nunca leu nada sobre isso, você não assistiu essa aula até aqui, com certeza você nem vai saber desse vocativo. Depois que eu tinha encontrado esse vocativo, muito tempo, né? Aí eu vi que alguns gramáticos, como sempre, os caras são rato mesmo, são espertos, né? Já passaram pelo texto todo, eles citam esse vocativo, né? O Wallace cita esse vocativo. Outros gramáticos também vão citar esse vocativo, né? Pouquíssimos, raros. Mas aqui, esse vocativo, ele vai servir para uma discussão que você tem lá em João 20, 28, né? Deus meu, Deus, como é que é lá? Deus meu, Senhor meu, uma coisa assim, né? O Tomé, né? Então, alguns grupos aí, né, que vocês conhecem vão dizer, aqui não pode ser Deus, porque aqui não é um vocativo, aqui é não sei o que, ele está falando de outra pessoa, ele está olhando para um e pensando em outro, porque esse vocativo aqui, ele tá esquisito, isso aqui não é um vocativo. Isso aqui não tem argumentação para isso, porque o único vocativo que aparece dessa forma aqui é um vocativo de Mateus. Salvo engano, acho que nem no grego clássico você vai encontrar muito esse vocativo, né? E então Mateus tem alguns autores que trabalham essa ideia, chegam até a dizer que talvez fosse até mesmo uma forma, aí uma anomalia que você encontra nesse texto sobre isso, mas em geral Mateus traz exatamente esse vocativo, que você não encontra nem na Septuaginta, né? Esse texto, claro, ele faz referência ao Salmo 22 do texto hebraico ou Salmo 21 da Septuaginta. Nem na Septuaginta você encontra essa forma aqui, esse ter, né?
Então aí já é um negócio interessante. Esse vocativo Mateus encontrou ele em algum lugar, né? E colocou aqui e nem mais em outro lugar você encontra. Então é isso. Se você chegou nessa parte do vocativo aqui, você comenta aí vocativo que eu vou saber que você chegou pelo menos aqui e pegou essa cereja do bolo aí, né? Essa parte interessante. Bom, isso foi um dos motivos mais que me levou a comentar esse texto, né? Vamos lá então. Beleza, então nós temos dois nominativos. Esses nominativos vão ser o quê? Ó, ele vai dizer li lama sabachthani. Sabachthani, né? O tan, o teta aqui, ó. Teta, né? Não é bem um T, não é sabachthani mesmo seco, né? Você pode fazer um movimento na língua ali para dar um A mais de chiqueza aqui, né? De proximidade, que essa letra é muito difícil, né? Sabachthani, né? Sabachthani. E ele vai dizer exatamente o que ele vai dizer. Então veja que Mateus coloca um particípio que os demais não colocam, né? O Marcos não coloca. Veja aqui, ó. Ele vai colocar o particípio que ele vai bradar dizendo. O que ele vai dizer? Ele vai dizer isso aqui. O que isso significa? Ele traduz, ó. Ele vai dizer que isto significa isso aqui. Então Mateus vai explicando de forma brilhante aí essa questão. O que o Marcos não adiciona esse particípio, né? O Marcos só disse que ele deu brado e pronto, resolvido. Pronto. E aí avancemos aqui para não ficar muito tempo aqui, né? Esse vídeo vai ser mais longo, mas não estou preocupado com isso. Quem ficar aí até o final porque quer pegar a informação, quem não quiser também tá resolvido, né? Não tem um compromisso com quem não tem compromisso com esse conteúdo, né? A base é isso aqui. Avancemos. Então aqui nós temos ele vai dizer que isso traduzido, né? E aí ele vai colocar em grego isso aqui. Ele vai pensar o seguinte. Jesus disse assim: temo, né? Ou isso aqui vai ser te. Por que não vai ser te? Porque aqui você não tem um ditongo, né? Para puxar esse acento para cima do te. Então, na minha percepção, o mais correto ler seria te, né? Ou seja, temo, né? Porque o acento vai estar em cima do último, o epsilon, né? Então ficaria te, né? Então é isso. Então o que estaria no grego? Estaria te, que seria Deus, e aí vem o pronome seguinte, né? Uma estrutura mais assim de possessivo, genitivo, coisa do tipo, né? Você encontraria em português. Deus meu. Tá? E aí ele vai para a parte final, né? O que nós teremos aqui para adicionar isso aqui. Então essa é uma parte importante. Então ele vai para outra parte interessante, que ele vai usar a palavra hinati, né? Então depois de fazer essa introdução, essa evocação, né? Essa invocação, né? Ele vai dizendo, ele vai dizer Deus meu. Aí ele vai usar aqui, ó, himati. Himati está aqui exatamente. Himati é um advérbio de causa ou então razão, né? É uma expressão interrogativa de razão. Então, ele vai buscar a razão, né? A razão aqui, ó. Himatimi, né? Veja um detalhe que talvez se eu não explicar você não vá perceber, talvez sim, talvez não, mas eu não vou deixar você no vácuo. Veja que o pronome me está aqui antes dessa palavra aqui em Mateus. Em Marcos, ele já coloca o pronome para o final, né? Então, esse é um detalhe aqui que só comparando o texto e olhando com muita calma você consegue perceber. Então, o Jesus em Mateus vai buscar a razão, a causa, a circunstância, vai usar uma interrogação de razão, né? Por quê, né? Himatimi, né? O himatimi, aí ele vem para cá aqui, ó. Himatimi, né? A leitura correta aqui nessa expressão, a meu ver, né, seria exatamente himatimi, né? Himatimi. Exatamente para pegar o acento, já pegar as duas palavras ali no mesmo acento, né? Tá, mas beleza, a gente não vai brigar por essa questão. Então ele vai pegar essa parte, himatimi, aí ele vai para cá, né? Aqui, ó. Encatelepes, né? Encatelepes. Ele vai usar a palavra encatelepes, porque nós temos aqui o gama, né? O gama junto com o kappa, né? O gama junto com kappa dá né? Mais ou menos o que encontraríamos em português. Então, quando você encontra o gama juntamente com o kappa, né?
e também com 2 gama, né? 2 gama, por exemplo, o gama é esse aqui, né? Então, quando você encontra 2 gama, o primeiro gama vai se transformar, quando foi traduzido no N, né? Por exemplo, no português, no mais, assim, no an. E o outro vai continuar como sendo o G do nosso português. E aí nós temos aqui, a palavra que nós temos, exatamente essa palavra encatelipes, né? Encatelipes, que é exatamente a palavra abandonar, né? O verbo abandonar. Vamos ver aqui logo, aqui, só para a gente fechar e não deixar nada para trás aqui. Pronto. Então, ele vem do encatalepo, né? Encatalepo. A letra tá pequena? Pronto. Encatalepo. E ele significa o quê? Abandonar, né? Tem uma ideia relacionada a deserto, tem ideia de abandonar ou deixar alguém sem cuidado, tá? E aí eu trouxe os exemplos no Novo Testamento em que esse verbo ele tem outra gama de significados, né? Outros campos, outras áreas de atuação. E eu trouxe aqui as áreas que estão dentro dessa ideia aqui que Jesus citou aqui, que Mateus propõe aqui, que é a ideia de abandonar. Então estão nos textos que estão relacionados a deserto, ou estão relacionados a abandono, né? Estão relacionados a abandonar ou deixar alguém sem cuidado, né? Então o que Jesus busca aqui, através aqui dessa palavrinha aqui, né? Aqui, ó, dessa palavrinha aqui, exatamente, opa, cadê? Deixa eu voltar aqui, cadê meu marcador? Através dessa palavrinha aqui, ele quer saber a razão. Ele quer saber a razão, né? Exatamente por que me abandonaste, né? Então isso é uma questão interessante. Deus meu, Deus meu. Existe uma invocação, esse Deus é meu, né? Aqui um testemunho já fala, mas Jesus tem Deus. Claro, isso aí é outro papo, isso aí é outra questão, né? Ele vai na invocação, né? Deus meu, naquela forma vocativa, Deus meu, por que me desamparaste, né? Então, a gente vai ver aqui, em outros lugares, né? Depois eu comento sobre o vocativo na boca de Jesus, o que ele significa, tá? Vamos lá então. Avancemos um pouco mais, então já vimos essa primeira parte. Aqui Jesus, nosso Senhor, busca exatamente a encontrar a razão. Por que me desamparaste? Do ponto de vista ontológico, né? A gente não sabe em que sentido eles estão separados, né? Não se sabe, isso aqui não é fácil saber. Inclusive, alguns autores afirmam isso, né? Não dá para saber ontologicamente em que sentido eles estão separados aqui. Porém, a gente poderia fazer outras perguntas e a gente chegaria mais ou menos a uma razão por quê, né? Envolveria o pecado, ali que você tem em alguns textos, né? Essa ideia, por exemplo, 2 Coríntios 5, 21, né? Aquele que diz que Deus o fez pecado, né? E aí poderia ser uma justificativa para dizer por que me desamparaste, por que nós estamos de alguma forma separados, mesmo que alguns textos, por exemplo, Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, nesse aspecto eles estão juntos, em outro aspecto eles estão separados, né? Então isso aqui é um mistério terrível aqui, não é só olhar e sair falando coisa não, tá? Então nós temos uma questão aqui. Eli lema sabachthani, né? E aí nós temos aqui, é uma expressão de origem hebraica, né? Essa primeira expressão. Então a ideia, para alguns autores que manjam de hebraico, de aramaico e tal, desses paranauê todo aí, né? Que são eruditos nessas áreas, eles entendem que essa primeira frase de Mateus, ela está exatamente vindo do hebraico. Então ela vem na mesma estrutura do hebraico. Só faltou eu analisar no hebraico e trazer para você mostrar aqui o texto. Eu até colei aqui em algum lugar, mas terminei, não sei se apagou, enfim. Mas terminei não trazendo aqui nesse vídeo. Meu café já está frio, né? Pronto. Então, o que nós temos aqui? Quem que afirma isso, que essa expressão ela vem do hebraico? Para não ficar só em minhas palavras, alguém comentar, não, mas não é isso aqui. O Francisco, né? Farias, né? O Francisco de Farias. Esqueci o nome do autor, enfim, já entenderam quem que é aí o grande erudito aí dos hebraicos aí, né? Dos textos massoréticos, né? Pronto. E aí nós temos aí, esse autor indica que essa expressão ele está tirando do hebraico, certo? Existem autores que indicam que essa expressão está vindo de outro lugar? Sim, existe. Mas eu não vou trazer para cá só para que você tenha conhecimento que também existe aqui. Mas o Edson de Faria Francisco, né, diz lá na sua obra que isso aqui vem exatamente do hebraico. Mateus está seguindo um hebraico, essa parte.
Outros autores dizem que Mateus está seguindo o hebraico, porém a última parte ele está seguindo o aramaico. Enfim, tem uma questão aí relacionada a isso aí. E aí nós temos, por exemplo, aqui outra pegada. O que eu terminei não trazendo aqui, né, que era uma parte lá de cima que era importante. Mas eu terminei comentando que quando o Mateus vai dizer que ele dá um brado, né? Isso aqui é a parte de Marcos, vou deixar aí, depois eu explico lá no texto de Marcos. Mas o certo é que o Edson Faria de Francisco entende que essa parte de Mateus ela vem do hebraico. E aí deixa eu ver aqui, por que essa parte está passando agora, né? Tá, eu vou voltar aqui. Vamos lá então. Eu vou voltar vou ir para o texto lá diretamente no texto de Marcos, depois a gente volta fazendo essa apresentação aqui. Bom, aí nós temos, no texto de Marcos, ele inicia aqui, a gente já vai caminhando aqui do meio para o final, né? Ele começa aqui com Kai, né? Tem enater, enater o quê? Enater hora. Então, exatamente na nona, né? Isso aqui é uma expressão no caso dativo, né? Exatamente ali naquele período, né? Uma questão, talvez uma ideia mais temporal aqui, né? Na hora, né? Claro que, né? Você está se referindo à hora, né? A hora nona, um espacial, né? Temporal ali, uma ideia temporal. A hora nona, então ele vai usar o verbo aqui. Que verbo que ele vai usar? Ele vai usar o verbo eboesse. Veja que Mateus usou aqui a estrutura peraí, cadê? Deixa eu sair aqui. Senão bagunça aqui. Onde é que estava? Eneboesse, né? Eneboesse é enquanto que possivelmente está usando uma estrutura aqui de uma preposição, um verbo preposicionado, né? Mas enfim. Deixa eu ver aqui. Então aqui ele está usando essa estrutura chamar aqui em forma de eboesse, né? Eboesse, e o outro está usando eneboesse, né? Então, uma leve mudança aqui na ideia. Então, o Marcos vai trazer esse verbo aqui, o verbo que exatamente significa que ele dá um grito num volume fora do comum, né? Isso que o verbo vai trazer, essa ideia. Ele dá um grito fora do comum, né? Então, a estrutura de Marcos vai dizer, para a gente já avançar, e aí eu não preciso mais explicar o restante o que já expliquei em Mateus, já vai ser bem rápido, né? Então, a estrutura de Marcos começa com o Kai, né? I, né? Pode ser isso, né? Pode ser traduzido como I. O Kai, muitas vezes traduzido como I ou também, mas a maioria das vezes talvez como I, né? E a nona vai aparecer geralmente entre vírgula, pode aparecer, ou então na hora nona, e na hora nona, então a nona, todas essas expressões, para quem entende um pouco de dativo na sua cabeça, você consegue perceber que isso é uma estrutura dativa, né? Ali, na nona, então a nona, ou seja, nela, né? E essa ideia de nela já é uma ideia na minha cabeça, está claramente como um dativo, né? Então eu entenderia isso aqui quando fosse ler numa tradução. Então, e a nona, naquela hora, né? Ele brada, né? Eboesse, né? Ele vai gritar, ele vai dar um grito fora do normal, fora do comum, né? Então, quem que vai gritar? Então, eu vou estar fazendo a leitura geral aqui do texto. Então, nós temos o Kai, né, que vai dizer I, nós temos a expressão tem enater, que é exatamente a expressão I, enater hora, né? Nós temos a expressão I, a expressão anona, né? E nós temos o verbo eboesse, que é exatamente o verbo gritar. Então, isso seria o quê? I, a nona, gritou, bradou, Jesus. Aqui, ó, Jesus. Essa estrutura Jesus, é bom a gente já pegar a estrutura em si. Então, não vou pensar em Ro como artigo e Jesus. Eu já penso que, geralmente, Jesus é acompanhado de um artigo. Qual é o artigo? Ro. Então, Ro Jesus. Pronto, já decorei essa estrutura. Então, Ro Jesus foné megali. O que é Ro Jesus foné megali? A expressão foné megali é que o Jesus, ele grita, né? Grita bem alto, ele grita bem alto, né? Essa voz significa que ele grita, né? Esse é um grito no foné, e o megali é o adjetivo que vai alterar essa ideia da voz. Então não é um sopro qualquer, não é a fala qualquer, é um grito
alto. E o que ele vai dizer? Aí você vem para aquela questão do Marcos aqui, né? O que ele vai dizer? O que o Marcos vai dizer? Ele vai dizer, Eloi, Eloi, ou Eloi, né? Dependendo de onde é o acento aí. Eloi, Eloi, né? Eloi lema sabachthani. Sabach, né? O que? Sabachthani. Então, o Marcos não vai dizer que ele grita dizendo, assim como fez o Mateus, usando um particípio presente para trazer essa ideia mais, né? Então, ele... E aqui, claro, né? Na análise do particípio com o verbo, você vai ver se o verbo está no aoristo, tal, aquela parada toda da gramática tradicional. Aqui eu analisei mais do ponto de vista de algumas áreas aí da linguística, né? Trazer o que ele quer dizer com aquele ponto ao trazer o aoristo, né? Trouxe a análise tradicional que a forma com que ele vai bradar dizendo citando a frase Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Eli, no caso. E também trouxe a ideia de que ao usar um presente, ele está realçando aquela informação. Aquela informação é importante, extremamente importante, né? E o que ele vai dizer é exatamente, talvez mais importante do que o brado, né? E é isso que o texto quer dizer. E aí o Marcos, voltando para o Marcos, vai dizer que Jesus phoné megali, ou seja, o Jesus brada o Jesus voz grande, né? Seria isso, ou seja, traduzindo-se, brada-se com Jesus brada com grande voz, né? É isso, né? Como ele é o sujeito da frase aqui, né? Ele começa com Jesus, pode ser dito que Jesus bradou com alta voz, porque ele está aqui acompanhado de um artigo, um pronome, né? Um pronome não, um substantivo articulado, né? Acompanhado de um artigo articular. Então, e não tem nenhum pronome aí que possa ter essa proeminência na oração, né? Ser colocado primeiro ou deixar como ele já está em primeiro. Então, a tradução pode muito bem colocar e Jesus, e a hora nona, Jesus bradou com alta voz. Pode dizer-se que bradou Jesus com alta voz, se caso queira deixar como está aqui. Mas a parte aí do Jesus bradou com alta voz, você já entende que ele é o sujeito da frase, ele que está a bradar, né? E aí nós temos aqui, então ele brada, o que ele brada? Não é dito que ele brada dizendo, mas é apenas que ele bradou com um grito fora do comum, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Pronto. E aí nós vamos para aquela outra pergunta que eu fiz no início. Por que em vez de dizer, assim como o Mateus diz, isto é, o Marcos vai dizer que traduzindo é isto? Porque ele vai usar aqui, outra estrutura, aqui, ó. Hoestin, né? E aí ele vai usar o que aqui? Ele vai usar aqui uma espécie de um particípio, né? Que meno, né? Um particípio passivo, né? Presente, que traduzido. Vamos ver aqui. Então, ele vai usar exatamente a palavra grega aqui, ó. Palavra longa, né? Ontem eu postei no nosso grupo aqui do WhatsApp a palavra mais longa que eu encontrei no Novo Testamento, né? E aí eu postei lá. Se você não está lá, talvez você perdeu essa, mas dá tempo eu estar deixando aqui no link da descrição exatamente o link aqui eu vou estar deixando na descrição o link do nosso grupo no WhatsApp. Pronto, então ele vai usar a palavra aqui, ó. Eu vou estar pronunciando lentamente, porque é a palavra longa aqui, ó. Meteme, ó, neomenon, né? Então é uma palavra bem de uma pronúncia difícil, né? Metemeneomenon, né? Omenon, né? E é isso aí, tá? Ele está usando essa palavra, né? Que, mais uma vez, né? Aqui ele está usando essa palavra que ela vai ter um sentido de... Cadê que... Pegar aqui, deixa eu sair desse aqui que tá bagunçando aqui minha tela. Tá? Então ele vai estar usando aqui da palavra de... metemeo, né? Metemeo, né? Exatamente aqui, ó. Metemeu. Exatamente dessa estrutura que significa traduzir de uma língua para outra, né? Então, uma palavra aqui extremamente longa, que significa... Então, por que Marcos, respondendo, por que Marcos, né? Por que Marcos está a usar a expressão que traduzido significa e não isto é, assim como fez Mateus? Porque ele está usando uma palavra que traz a ideia de traduzir de uma língua para outra. E aí, eu trouxe alguns exemplos em Hebreus,
que eu coloquei João aqui? Seria João ou Hebreus? Eu acho que seria João, né? Acho que coloquei Hebreus, mas é João 9:7, também Atos 9:36. Eu acho que eu ia colocar a referência de Hebreus e terminou não dando espaço aí, né? E aí ficou essa questão. Então, metemeômeno, né? Metemeômeno. É isso. E aí ele vai finalizar com me, né? Porque desamparaste-me, né? E aí você chega nessa questão. E ele vai usar isso aqui do direitinho. Tá, agora a gente vai para outra parte da frase de Marcos. Por que Marcos está usando Eloi? Está usando Eloi porque ele está vindo de uma base aramaica. Então, nessa tese de alguns autores, né, a Mateus estaria usando o hebraico, enquanto que o Marcos está usando o aramaico. Aí a gente precisaria saber realmente qual foi a língua que Jesus falou aqui. Se ele disse em hebraico, ele não pode ter dito em aramaico, né? Então, existem algumas teses de, por exemplo, o Marcos pode ter muito bem colocado isso aqui, que ele pegou do aramaico, né? Quando na verdade aquilo significaria hebraico, né? Ou algum outro escriba, por exemplo, pode ter em algum destes textos colocado hebraico em vez de aramaico, alguma estrutura aramaica, essas questões, tá? Então, basicamente isso. Tem uma discussão concernente isso, mas o objetivo aqui é mostrar essa parte. Então, em relação aos vocativos na boca de Jesus, aqui tem um vocativo. Qual vocativo? Eli, ou então Eloi, Eloi, né? Então, o Wallace até trabalha essa parte do vocativo. Então, o vocativo nos lábios de Jesus parece ser muitas vezes emocional, ou seja, está carregado de emoção, e nesse caso aqui, claro, né? Está relacionado até mesmo pelo contexto. O contexto é um contexto de emoção. Mas ele tratando os outros vocativos, diz que, na maioria das vezes, muitas vezes, ele está carregado de emoção e não aquele vocativo seco, né? Que você diz, amigo, o que é que você quer, né? Deus, assim. Então, sempre está carregado de emoção quando ele faz um vocativo a alguém, né? Ou em relação, por exemplo, à ajuda, né? Você tem ali o vocativo, né? E aí, beleza. O que nós temos? Aí é só passar aqui rapidão a parte de crítica textual para finalizar o vídeo. Aqui só rapidão. Para você entender que existe divergência também do campo da crítica textual aqui, eu posso comentar isso em outro vídeo. Em relação àquele anater, né? Ele tem de duas formas, né? Tem ele no acusativo dessa forma, tem ele mais alongado aqui, e aqui estão os manuscritos, né? Que aparecem. Em relação àquele verbo usado por Mateus, o verbo enaboesse, né? Está aqui. Existe também a divergência, assim como aparece em Marcos, uma variante conforme aparece em Marcos. Então, você tem manuscritos diferentes aqui para aquele verbo. A expressão Eli, aparece aqui num conjunto de manuscritos assim. Isso aqui é o Hort, né? E aí nós temos, e manuscrito importante também aqui, e aparece também como Eloi, em vez de Eli, aparece como Eloi, Eloi, inclusive em algumas versões coptas aqui, né? E aí nós temos o que mais? A expressão lemar, ela é encontrada em alguns manuscritos, né? Aqui é nos sinaíticos da vida, né? Nos Aleph aqui, né? E aí nós encontramos essa expressão lemar, nós encontramos também a expressão lamar, nós temos a expressão limar e nós temos a expressão leimar. Então, temos aqui pelo menos quantas? Uma, duas, três, quatro expressões para a palavra lemar, né? Isso aqui era uma parte que eu trouxe mesmo só para conhecimento, para que você soubesse que existe essa divergência e para deixar o vídeo mais completo, né? Ser um vídeo completo concernente isso aqui. Então é isso, né? Em relação à parte de sabachthani, né? O que. Nós temos o sabachthani com o que. Opa, deixa eu voltar aqui. Nós temos o sabachthani com o que para dar o sabach, né? Nós temos o sabachthani com o kappa, né? Aqui, ó. Sabachthani, né? Nós temos o sabachthani com T mesmo, com o tal aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, tá bagunçado. Nós temos o sabachthani com o tal aqui em vez do θ. Nós temos o sabachthani com o zeta, né, em vez de sigma. Ficaria saftan, né? Saftan, né? Diferente essa leitura. Em relação, então nós temos várias leituras aqui. Em relação àquele rimati, né? Que é aquilo que usado lá, saber o porquê me abandonaste. E deixa eu ver o que mais, está no Hort. E nós temos o Rina,
Hinati, para que, né? Aqui nós encontramos exatamente a finalidade. Aqui se busca a finalidade daquilo ali. É o que aparece na Septuaginta. Na Septuaginta, no Salmo 22, e aqui com certeza ninguém chegou a essa parte, né? Já está muito longo. Ninguém chegou a essa parte. Se você chegou a essa parte, digita nos comentários alguma coisa sobre isso. Por exemplo, finalidade, né? Ou para quê, né? Eu vou entender que você chegou nessa parte aqui. Interessante. Então, Hinati exatamente está buscando a finalidade, né? Ali você estaria, por exemplo, quando Jesus diz assim, por que me abandonaste? Seria por quê ou seria para quê? Ele estaria buscando a causa, qual é a razão, a circunstância, ou ele está buscando a finalidade, né? Com que propósito? Ele está buscando dizer, com que propósito me abandonaste? Para que fim me abandonaste, né? Então aí exatamente essa parte indica, né, que são trabalhadas pelo mútuo, né, um gramático mútuo, exatamente essa parte indica que se está buscando uma finalidade ali, né? Então isso é bem interessante. Para finalizar aí essa parte que só quem chegou aqui vai pegar, né? Existe um manuscrito que traz exatamente a seguinte ideia: Deus meu, por que me reprovaste? Então você tem a palavra ali para reprovar, uma palavra grega que exatamente traz isso. E para fechar aqui, já finalizando o vídeo, a Septuaginta, que é o de onde extrai-se esse salmo, a Septuaginta traz uma leitura assim, ó, Ho Theos, ou seja, Deus, aí, vírgula, aí aparece Ho Theos mu, né? Ou seja, Deus, meu Deus. Aí tem um texto, uma palavra grega lá que vai dizer socorre-me, ajude-me, alguma coisa assim. Aí ele vai seguir aquela parte do Hinati, né? Hinati, aí, ou seja, para que me abandonaste? Vai estar mais ou menos isso, o Hina, que o Hina muitas vezes tem a ideia de finalidade, né? Então, para que me abandonaste? Então é mais ou menos o que vai aparecer ali no texto da Septuaginta. E não vai aparecer essa forma que Mateus colocou, e também não vai aparecer necessariamente essas formas que o Marcos colocou, enfim, né? O certo é que você tem essa discussão aí, eu acho que já avançamos bastante nesse tema. Se gostou, comenta aí, né? Se não gostou também, comenta que não gostou. E é isso, né? Deixa eu ver aqui até onde a gente vai. Pronto, obrigado por ter chegado até aqui. Comenta aí se gostou, quer que faça análise em outro texto. E é isso aí, compartilha, se inscreva no canal. Deixe no comentário se é extremamente importante. O joinha também é importante, né? Para o YouTube entender que talvez que o vídeo é interessante. E é isso, valeu, fui.